Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu quero começar falando de música. A música que eu quero falar se chama Architects. Architects quer dizer arquitetos, né? E a banda que compôs essa música se chama Rise Against. Rise Against é uma banda que eu gosto bastante, embora seja uma daquelas várias bandas que eu parei no tempo, digamos assim. Eu acompanhei até uma parte da carreira deles, até o começo da década passada, e depois disso, se eles fizeram trabalhos novos e tudo mais, meio que eu não tô por dentro, né? Mas, sei lá, os 4 ou 5 primeiros discos da banda, eu sou bem familiarizado e gosto bastante de várias e várias músicas. Realmente é uma banda ali que me acompanhou bastante ali no período de adolescência, sabe? Hoje em dia eu ouço com menor frequência, mas várias das músicas deles, quando eu ouço, quando eu presto atenção e quando eu me lembro como era receber aquela mensagem pela primeira vez, sabe? Rise Against é uma banda assim, como eu posso explicar a sonoridade deles? O som deles é punk rock barra hardcore, sabe? Porque principalmente nos primeiros álbuns da banda tinha mais grito, tinha mais berro, algumas faixas que deixavam mais escancarado essa vertente hardcore e outras faixas daí então. Mas eles são versáteis, digamos assim, né? Tem músicas que são mais assim, baladas românticas, sabe? Algumas músicas acústicas também. Na verdade, agora que eu tô me recordando, eu já falei sobre uma música dessa banda, que é aquela música Hero of War. Eu não me lembro qual foi o programa que eu falei sobre ela, e essa Hero of War entra nessa questão toda aí que eu tava sendo mais específico, né? É uma banda que sabe trabalhar várias sonoridades diferentes, né? Já essa música aqui, Architects, ela é mais um punk rock mesmo, né? Mais pegadinho, mais embaladinho mesmo, ele tá mais assim, o punk rock do sentido da crítica, né? Essa outra coisa que é bom deixar claro, assim, nesse sentido, que é uma banda que pouco ou nada eles fazem música de curtição. Tem sim algumas músicas que dá pra te ver, assim, realmente uma vibe mais... não vou dizer alto astral, porque quase todas as músicas deles são alto astral, digamos assim, mas geralmente são músicas tipo, olha, levanta tua bunda e vai fazer alguma coisa, sabe? Em vez de assim, estou me divertindo, estou me entretendo. Porque, né, tem a ver com todas as mensagens, as ideologias, digamos assim, entendeu? Que a banda quer passar, quer pregar adiante. Até o nome da banda já quer dizer erga-se contra, né? Rise Against é erga-se contra. Erga-se contra o quê? Bom, é uma banda que um tema muito recorrente é falar assim, erguer-se contra a opressão, sabe? Erguer-se sob o abuso de poder, digamos assim, sabe? E esse tipo de mensagem tem tudo a ver com hardcore, tem tudo a ver com punk também, né? Então agora vamos falar especificamente da letra, eu vou fazer aquela tradução aqui, eu vou lendo a letra original, traduzindo para vocês, e depois no final faço comentários que eu achar pertinente, né? A primeira música começa com uma intro assim, instrumental durante esses primeiros 20 segundos e tudo mais. Eu gosto bastante também de como que ela soa, sabe? E, tipo, em questão de... não é uma das minhas músicas favoritas da banda em questão assim, de sonoridade, sabe? Eu ainda gosto dela, mas eu não sei se ela tá no meu top 5, digamos assim. Tem outras músicas dessa banda que eu gosto ainda mais. Só que de mensagem eu acho que ela é excelente, assim, porque vocês vão ver como que ela é bem... Posso dizer assim, ela é objetiva, mas ela ainda assim tem uma... Ela carrega assim uma porrada por trás de cada letra, né? Então vamos lá. A primeira estrofe da música é assim: não há mais soldados sobrando? É uma pergunta, né? Não há mais soldados sobrando? Somos nós a geração que nós estivemos esperando? Ou nós estamos simplesmente pacientemente queimando, esperando para ser salvo, né? Então já começa tudo com uma crítica, assim, tentando ver assim... Pensa que essa música tem 10 anos já, né? Eu acredito que ela é de 2012, mas eu não vou conferir agora. Mas acredito que esse álbum daí é de 2012. Então pensa que essa música já tem 10 anos, né? Mas dá pra te imaginar que ainda dá pra repetir essas mesmas perguntas no dia de hoje, né? Será que no mundo ainda existem soldados, ainda existem guerreiros, ainda existem lutadores, né? Será que essa geração, quando eu digo essa geração, é todos nós que estamos vivos, sabe? Todo mundo que está vivo no presente momento, todo mundo que está me escutando agora, será que nós somos a geração que o mundo teve esperando para ver uma mudança, sabe? Ou será que nós estamos todos aqui, né, simplesmente, pacientemente queimando, imagino, né? Queimando em direção ao fim, entre aspas, né? Esperando ser salvo, quem sabe, por gerações que ainda estão por vir, sabe? Agora, voltando para a tradução, a segunda estrofe da música é assim: nossos guerreiros, quer dizer, nossos heróis, nossos ícones, têm enfraquecido com o tempo. Agora estão seguindo as regras que antes eles desobedeciam.
agora eles estão sendo guiados, enquanto antes eles estavam acostumados a mostrar o caminho. Então, né, tem um teor assim, nunca vou ter como saber se isso aqui é uma crítica específica a uma pessoa, ou um grupo de pessoas, né, o que estava na cabeça dos integrantes dessa banda quando eles escreveram especificamente essa passagem, mas dá pra ver que é uma crítica, né, toda essa estrofe é sobre isso, apontando alguém que antes, em algum momento, era um herói, um ícone, alguém que representava um ideal, sei lá, de liberdade ou de justiça, não sei exatamente qual seria o termo mais correto, né? Porém, com o passar do tempo, essas pessoas foram consumidas, elas afrouxaram, não representam mais a resistência que elas deveriam representar, e agora elas estão sendo guiadas por alguém, né? Aí depois, a próxima parte que ele vai cantar para nós é o refrão da música, que ele diz bem assim: você ainda acredita nas coisas que você costumava lutar antes, né? Você está nas linhas de frente ou está em casa contando o placar? Você se importa em ser a forma dos tijolos que vão selar o seu destino, ou você prefere ser o arquiteto daquilo que nós podemos criar? Né? Então, excelente, né? Gosto muito do refrão dessa música. Não tem nem muito o que explicar, né? Cada uma das palavras foram colocadas para serem bem incisivas para quem lê elas e entender o que ele tá falando. Dá pra ver que é tipo assim, e aí, porra? De que lado tu tá? O que tu vai ser? Por que tu tá vivo, seu pau no cu? Enfim. E depois ele continua com a próxima estrofe, depois do refrão, é assim, ó. Eles colocaram as bases, né? Colocaram, as fundações, as bases. Eles colocaram as fundações, eles ergueram uma base. Soluções concretas para a nossa decadência lenta. Mas quando eles forem embora, ou quando eles desaparecerem, quem diabos pegará o lugar deles? Né? Então, mais uma vez aí, tentando contextualizar um pouco dessa música, né? Embora ela seja, obviamente, assim, um hino de lutar contra a opressão, contra o sistema, de várias formas, digamos assim, né? Eu não sei se ela tem algumas, digamos assim, umas referências a outras coisas mais pessoais ou mais particulares, sabe? Porque, mais uma vez, sugere que tá falando de alguém ou de algum grupo de pessoas, entendeu? Que estiveram aqui, que fizeram uma diferença, mas um dia eles não estarão mais, talvez porque vão morrer, sabe? E quem é que vai assumir a posição dessas pessoas que conseguiram, digamos assim, fazer algo, como ele falou ali, soluções concretas para slow... atrasar a nossa decadência, digamos assim, né? Enfim. Aí na próxima estrofe ele meio que responde essa pergunta. Vão ser os cínicos, aqueles que adoram criticar, o clichê apatético, né? Ou apático, melhor dizendo. Acredito que fica melhor, né? O clichê apático, desmaiado no chão, aí eu não entendi muito bem como que eu poderia traduzir isso aqui melhor, né? Aqueles complacentes que escolhem ignorar coletivamente, né? Então, basicamente, grupo de pessoas que não se importam, digamos assim, né? Com os problemas das massas, das pessoas que mais precisam de amparo, digamos assim, né? E depois ele volta para o refrão que... Deixa eu ver quantas vezes ele ainda vai cantar o refrão. Ele vai cantar 2 vezes seguidas agora, daí eu vou ler só uma vez, né? Antes de ler, assim, a bridge que vem a seguir. Então... O refrão da música é o seguinte: você ainda acredita nas coisas que você costumava lutar, né? Você está nas linhas de frente ou você está em casa contando o placar? Você se importa em ser a forma dos tijolos que vão selar o seu destino, ou você prefere ser o arquiteto daquilo que nós podemos criar? Né? Aí a bridge da música, né? Aquela parte que muda um pouco o ritmo padrão dela e une um ponto dela até outro. É bem assim. Não, né? Na verdade... Essa parte aqui não foi cantada nunca até agora, eu acho que eu devo ter pulado. Porque eu pensava que essa parte da música tinha sido cantada antes, né? Mas enfim, então esquece essa minha brisada aqui agora, porque eu realmente fiquei confuso, que achei que essa parte da música era cantada mais vezes, mas pelo jeito não. Ela é cantada só agora mesmo, no momento da bridge, que diz o seguinte: você não se lembra de quando nós éramos jovens e você queria tocar fogo no mundo. Em algum lugar aí dentro eu sei que você se lembra.
E você não se lembra de quando nós éramos jovens e você queria tocar fogo no mundo, porque eu ainda sou e eu ainda quero. Ó, e depois a Bridge continua assim: não se engane, nós não estamos com medo de carregar o fardo de repetir aquilo que eles estão pensando. Vamos aumentar o valor da aposta que nós fizemos. Vamos decidir ser os arquitetos, os mestres do nosso destino. Aí depois ele canta o refrão uma última vez modificado, que daí ele canta assim: nós ainda acreditamos nas coisas que nós costumávamos lutar antes. Nós ainda acreditamos nas coisas que nós continuávamos a lutar antes, né? Acho que a tradução tá correta, não sei. Mas enfim. E depois de tudo que nós vimos, talvez até mesmo mais. Eu sei que nós não somos os únicos e eu sei que nós não somos os primeiros. E sem pedir desculpas por isso, nós vamos nos manter atrás de cada uma dessas palavras. Então, essa é a tradução da música Architects, né, da banda Rise Against. Então, sensacional, sabe? Quase me emocionei aqui, talvez algumas partes tenham me perdido, né? Porque o Lino tá fazendo essa tradução simultânea. Mais uma vez, estou tentando canalizar a minha reação, sabe? Da época de quando eu vi essa mensagem pela primeira vez e ela me impactou mais, digamos assim, sabe? Por ser, né, um momento de adolescência e de eu poder ver que existem outros seres humanos em vários lugares, entendeu? No Brasil, fora dele, em momentos diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes, mas ainda assim, cara, o importante é saber que tem gente que ressoa hinos sobre esse tipo de mentalidade, sabe? De tu entender que tem coisa assim para combater, entendeu? Tem opressão, tem tirania, existem vilões, entre aspas, na vida real, sabe? No sentido de que o vilão de qualquer situação é quem tá cometendo a opressão, caralho. A tirania, por que esse termo não existe? Como tu falar de um tirano, você tá falando de alguém ruim, tá ligado? Porque não tem como ser um bom tirano, sabe? Se essas palavras existem e quando alguém fala esse termo, a gente consegue entender o que é a tirania, entendeu? É tomar decisão, sabendo que vai prejudicar quem menos pode ser prejudicado, quem menos deve ser prejudicado, sabe? Tomar uma decisão egoísta, sabe? De benefício próprio, de autovalorização, sem se importar de prejudicar dezenas de milhares ou, quiçá, até mesmo milhões de pessoas, sabe? Isso é tirania, isso é opressão. É agredir quem já tá ferido, entendeu? Em prol de beneficiar quem tá por cima, de beneficiar quem tá vivendo uma vida melhor, mais privilegiada, digamos assim, sabe? Então, esse é o tirano, é um tipo de conceito que a gente vê na ficção, a gente vê nas músicas, a gente vê nos filmes e existe sim na vida real, sabe? Então, mas, né, eu escolhi estar lendo a letra dessa música hoje porque já fazia algum tempo que eu tava pensando em fazer algum programa que provavelmente eu não vou falar sobre isso aqui o resto do programa inteiro, sabe? Mas, sei lá, os próximos 20 minutos, quem sabe, né? É para falar sobre um conceito que eu defini na minha cabeça como egóico, sabe? E o que seria egóico? Se vocês pesquisarem esse termo, vocês vão encontrar outras definições, inclusive, né? Gente que utiliza esse tipo de expressão para explicar algumas coisas e várias vezes até assim com um conceito meio ruim, meio pejorativo, sabe? Mas na minha cabeça eu comecei a interpretar esse termo mais como uma questão assim, não algo necessariamente ruim, sabe? Em primeiro lugar, assim, realmente na questão assim de simplificar o que esse termo quer dizer, sabe? São atitudes ou não sei se dá para definir só como atitudes, mas né, condutas, comportamentos que são baseados através de um desejo pessoal, no caso vamos falar assim especificamente do teu ego, sabe? Mas que ainda você está unindo o termo ego com a palavra heróica, sabe? Comportamento egóico, digamos assim. E daí agora eu vou tentar ser mais específico. É que, olha, vocês sabem que eu gosto de história, recentemente falei vários programas especificamente sobre história, mas história é um tema que sempre me, sabe... Tipo, não tem uma semana da minha vida que eu não leia um pouco sobre história, sabe? Porque alguma coisa, praticamente, se tu te permitir refletir sobre as coisas, sabe? Vai ter alguma coisa que deve ter pensado sempre que passa na tua cabeça, pô, como é que será que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Quem foi fulano de tal, sabe? Algumas curiosidades históricas as pessoas devem ter, sabe? Se elas se perguntarem mesmo. E quando eu tenho... várias vezes eu prefiro gastar meu tempo livre com pesquisa do que
realmente tá, sabe, assistindo alguma coisa ou jogando alguma coisa. Não que eu não faça essas coisas, eu também faço bastante, mas eu também faço muita pesquisa, não só porque eu quero ter alguma coisa para falar num programa sem contexto, mas porque também eu sou escritor, e também porque, sei lá, eu acho interessante, sabe? Mas enfim, indo adiante com o lance com essa parada de egóico, então vocês vão ver que assim, figuras históricas fizeram coisas e fizeram coisas pela ambição delas estarem fazendo, sabe? É um negócio assim que é um conceito que a gente vê muito assim romantizado assim na ficção, sabe? E daí ele tá falando das questões assim mais megalomaníacas, sabe? No sentido assim, digamos assim, uma síndrome de protagonista, que esse é um termo que eu que sou familiarizado com certas assim expressões de psicologia, esse é um termo que eu já vi bastante, sabe? Síndrome de protagonista, sabe? Que é a pessoa acreditar que em sua pior instância, sabe? Na pior definição que eu posso fazer de síndrome de protagonista, é o cara achar que a vida real é um filme, sabe? E ele é o protagonista da história. Essa é a versão mais megalomaníaca da parada. Só que agora, sem querer deturpar essa expressão e levar ela para o pior dos cenários possíveis, a verdade é que, olha, figuras históricas quase todas tinham essa síndrome de protagonista, sim, sabe? Até pelo jeito que ele se posicionou no próprio Jesus Cristo, sabe? É claro que Jesus Cristo tem o aval, tipo, o aval da Bíblia, porque tecnicamente, de acordo com a versão da Bíblia, Jesus Cristo sempre soube que ele era, tipo, Deus encarnado, então ele nunca precisava se pronunciar como se ele não se sentisse o protagonista da história, sabe? O jeito que ele se portava era de alguém que se enxergava com valor e importância. Isso não quer dizer que eu sou melhor que os outros, mas enfim, cara, simplesmente pelo jeito que ele fala, sabe? Dá pra ver que o próprio jeito que a Bíblia retrata quem foi Jesus Cristo, ele sempre estava aqui com a função de que, tipo, eu sempre estava sob o controle, digamos, sabe? Ele sabia como que as coisas estavam saindo, as mensagens que ele tinha passado, nos lugares que ele tinha que estar. No momento que ele ia morrer, ele aceitou a morte dele, digamos assim, sabe? Então, enfim, é uma figura que completamente ele sabia que ele era o protagonista da história dele, sabe? Só que agora, saindo da figura mais, assim, apelona, entre várias aspas, dessa condição, a verdade, cara, praticamente todo mundo que a gente tem registro histórico, se vocês conseguirem cavar até chegar assim na vida pessoal dessa pessoa, vocês vão ver que elas viviam sobre essa premissa, sabe? As pessoas queriam fazer as coisas e não que esses desejos de fazer as coisas não fosse motivado por uma vontade de fazer o bem. Por isso que eu falei esse termo de egóico, sabe? Atitude egóica. Porque tem uma parte heróica da parada, sabe? É alguém que está profundamente determinado a fazer algo de relevância para um grupo específico, sabe? Várias vezes também, como eu gosto de destacar, várias figuras históricas, elas são cinzentas, entendeu? Tem algumas que são mais terríveis, mais cruéis, mais vilãs, mais tiranas, digamos assim, mas até as pessoas que são relembradas com uma altíssima estima por ter feito, sabe, um progresso, e quando eu digo progresso é em todas as suas variáveis, seja um progresso científico, um progresso tecnológico, mas um progresso, assim, social, cultural, alguém que esteve aqui, viveu, e depois que ele morreu, as pessoas ainda continuaram falando dele, porque ele foi impactante para uma sociedade, para uma cultura, para uma ciência, para uma arte, enfim, alguém que teve esse, sabe, esse privilégio de continuar sendo cultuado, entre várias aspas, mesmo depois dele ter partido. Só que agora, ao mesmo tempo que essas pessoas estavam fazendo isso por um desejo, por uma ambição de fazer algo bom, entre várias aspas, sabe, do ponto de vista, enfim, da visão dele, do que ele estava querendo conquistar, daquilo que ele estava lutando, sabe? Mas além disso, também tinha uma grande vontade de ego, quando eu digo assim, da pessoa querer que ela fizesse aquilo, sabe? De uma maneira assim que vocês verem assim, declarações, da forma que as pessoas se posicionavam, como outras pessoas na volta deles também tinham para falar sobre aquela pessoa, sabe? O comportamento dela, sabe? Se ela era uma pessoa que tinha o desejo, uma ambição, se ela era alguém excêntrica em prol daquele negócio que ela estava perseguindo, sabe? Olha, a grande maioria das figuras históricas que fizeram qualquer coisa de impacto, sabe, histórico, tinham a ambição por ter feito aquilo, sabe? Isso daí é uma afirmação que eu tô fazendo bem abrangente, mas olha, quem duvida vai ler, então vai pesquisar e vocês vão ver que várias dessas pessoas, assim, estava implícito nas palavras dele, nas atitudes dele, na forma que eles viviam a vida dele, que eles estavam querendo fazer aquilo, tipo, eles escolheram, tipo, não vou dizer que eles escolheram, porque eu não sei necessariamente se é uma coisa que foi escolhida, mas eu vou dizer que eles aceitaram carregar fardos específicos, sabe? Essas pessoas, por ter um fervor muito grande em prol de um ideal, de uma religião, de uma cultura, enfim, é realmente uma ambição, sabe? É um negócio que
por isso que eu acredito que esse termo egóico faz todo sentido para definir esses comportamentos, sabe? Porque são duas coisas que andam de mãos dadas, sabe? Não dá para dizer que a pessoa, não tinha uma, digamos assim, uma razão coletiva para ela buscar aquilo que ela estava buscando, porém, todavia, entretanto, contudo, não dá para dizer que também não tinha um desejo pessoal de ser aquela pessoa a própria estar fazendo aquilo, sabe? Que não tem o ego dela envolvida, porque essas pessoas queriam estar naquelas posições e se colocaram naquelas posições e, sabe, viver a vida delas naquelas posições, sabe? Então, esse é um exemplo, assim, de coisas que eu acho que a ficção retrata melhor do que as pessoas imaginam, sabe? Porque se existe algo como a síndrome do protagonista, como uma disforia da vida real que os seres humanos sofrem, é inegável que a maioria das pessoas que tiveram vidas de protagonista, entre várias aspas, sabe? Eles foram protagonistas das suas próprias vidas, de modo que todos nós somos, né? Pelo menos em teoria, todos nós deveríamos ser protagonistas das nossas próprias vidas, só que agora não dá para negar que a maioria das pessoas que causaram impacto, sabe? Que foram debatidas e ainda são debatidas pro bem e pro mal, é inegável que a maioria das pessoas queriam isso, sabe? Eles perseguiram a vida inteira esse desejo de deixar uma marca, deixar um legado, porque aquilo que eles estavam lutando a favor ou lutando contra era algo que eles faziam questão de ser associados como, tipo, eu quero ser associado a alguém que lutou por isso ou quero ser associado a alguém que lutou contra isso, sabe? Então, é o tipo de coisa que é por isso que eu achei que essa música tinha tudo a ver com isso, porque basicamente o que ela tá falando, na minha opinião, né, é o que ela diz quando ela tá falando desse tipo de coisa, assim, de tu quer ser um tijolo ou tu quer ser um arquiteto, sabe? Porque na vida é simplesmente assim, entendeu? Na minha opinião, a maioria das pessoas são tijolos porque elas são controladas, manipuladas, influenciadas a não querer ser mais do que um tijolo, sabe? E daí a outra opção é de ser um arquiteto, que dá muito mais trabalho, sabe? É muito mais dificultoso, digamos assim, porque, né, em primeiro lugar, envolve desarmar um monte de noções que foram colocadas para te transformar num tijolo, e depois disso tu vai ter que suar muito sangue até conseguir realmente criar, sabe? Fazer um trabalho, ver o teu esforço se erguer em alguma coisa, né? Mas acredito que ainda vale a pena ambicionar, sabe? Assim como esses artistas, acredito que vale a pena falar para as pessoas em que ser um arquiteto é mais digno, é mais justo e é algo que todos nós temos esse direito. Mas, né, esse direito que é de todos nós é tirado, é minado pelos vilões da vida real, pela tirania da vida real, pela opressão da vida real, né? Então, isso era basicamente o que eu queria ter falado referente a esse assunto, assim, de, né, atitudes egóicas, comportamentos egóicos. Como eu disse, se vocês pesquisarem esse termo, tem outras definições, mas, né, para mim, se é um termo diferente de egocentrismo, não faz sentido definir egóico, sabe, como algo igual a egocentrismo, por exemplo. Eu não vejo que seja assim, sabe? Eu realmente acho que é um desejo de fazer algo heróico, algo digno, justo, memorável, mas ainda assim não está desassociado de um desejo pessoal, sabe? De uma ambição própria em ser alguém que está fazendo aquilo, sabe? Então, para mim, acho que tem vários exemplos na história que a gente pode ver como essa era uma pessoa profundamente egóica, ou que tinha comportamentos muito, sabe, que demonstravam bastante egoicismo, eu diria, se é o jeito certo, né? Mas enfim. Agora vamos transicionar para outros assuntos aparentemente aleatórios, e eu quero comentar para vocês a respeito, assim, de dois lutadores de luta livre que transicionaram para fora do mundo da luta livre. Talvez eu fale até de 3, sabe? Mas, para quem tá pensando em fugir, não fuja, não se preocupa, que eu vou tentar manter esse papo, assim, dinâmico e estimulante o suficiente para não ir parar muito na nerdice de luta livre, mas um pouco eu vou ter que comentar, porque, tipo, pelo menos é a razão pela qual eu quero falar sobre esse assunto é que recentemente eu assisti um filme de uma série que tem um lutador de luta livre protagonizando. Tipo, o filme ele não é o protagonista, ele é um coadjuvante, e na série ele é o protagonista, que é o John Cena, né, que ele participou do filme Esquadrão Suicida, que saiu ano passado, e a série O Pacificador, né, acho que é esse o nome em português, né, Peacemaker, que é uma série de... Enfim,
Não é bem de super-herói, tipo, dá pra dizer que é mais de super-herói do que de anti-herói, sabe? No começo, tipo assim, no filme, o personagem do John Cena, ele é um anti-herói, sabe? Ele nos é apresentado, né? É o filme do Esquadrão Suicida, o segundo, né? Porque teve o Esquadrão Suicida de 2016, esse eu nunca assisti porque falaram muito mal e ele foi até meio que descontinuado, né? Aí ano passado fizeram o Esquadrão Suicida, reescalaram praticamente o elenco todo, tirando a Margot Robbie, né, que fazia, não sei se é Robin ou Rob, mas agora, enfim, a atriz que interpreta a Harley Quinn. E daí trocaram todo o resto, basicamente, e um desses novos personagens que foram atores que receberam um papel é o John Cena, que ele recebeu um personagem assim, é um coadjuvante, dá pra dizer que no filme ele já tem uma certa importância, sabe? Ele é um dos personagens que mais assim, protagoniza cenas de ação, e ele serve até como quase que digamos que era o segundo vilão assim, do filme, eu não queria spoiler, já tô spoilando, né? Perdão. Mas, cara, vai pra mim, não é o tipo de filme que o que vai te fazer valer a pena ter assistido é o enredo. E com isso eu não tô querendo ofender, eu gostei do filme, sabe? Fazia bastante tempo que eu não assistia filmes de super-heróis, porque eu tava, sei lá, saturado, honestamente, sabe? Os últimos 5 anos saiu tanto filme de super-herói que eu realmente desliguei total, sabe? Até sair o primeiro filme da Guerra Infinita, eu ainda acompanhava a Marvel, sabe? Os filmes, principalmente. Só que depois virou muito filme, tipo, demais mesmo, e séries também, aí eu simplesmente, perdi o saco de me acompanhar tudo isso. Aí, como saiu a série do Pacificador e o protagonista é um lutador de luta livre, eu falei, bom, eu quero assistir, eu quero ver como é que é a performance do Cena, então vamos lá, né? Então eu comecei pelo filme porque, né, pra saber como é que ele teria feito no filme, e dá pra dizer que o personagem dele, assim, é praticamente, assim, o segundo maior vilão do filme, tirando, né, o vilão mesmo, que é o monstro gigante lá, pra quem não sabe, mais um spoiler. É o monstro gigante, estrela do mar alienígena. Só que daí, então, no final do filme mesmo já tem uma cena pós-crédito que mostra que iam fazer mais alguma coisa com ele, e essa mais alguma coisa seria uma série, sabe? É uma série que tem 8 episódios, acho que ela é do HBO Max, agora eu não sei de qual dos serviços de streaming exatamente é, tá ligado? Mas enfim, tem 8 episódios, eu assisti a série completa já também, e eu gostei também bastante, sabe? Me diverti, tipo, não tem mais nenhum dos outros personagens do filme, tem todo um elenco da própria série e tal, mas pra mim eu achei maneiro, eu gostei, tipo, a série é bem focada em humor, bem focada em comédia, sabe? Tipo, metade dos programas são piadas, digamos assim, e outra metade é uma narrativa acontecendo, sabe? Então, se tu não gostar de uma das duas partes, talvez tu não goste tanto da experiência. Tipo, se o humor pra ti não for engraçado, talvez não vale a pena assistir, porque tem bastante mesmo, tipo, muitos diálogos que tu não estaria vendo numa série que não seria focada em comédia, sabe? Em outras séries, aquelas conversas poderiam ser, digamos assim, pô, que diálogo bosta, digamos assim, mas como essa série é constantemente isso, tu entende que é o ritmo, assim, olha, é comédia absurda, praticamente sitcom sem ter laugh track, sabe? Algo tipo nessa ali. Só que a história, que não é a parte de comédia, pra mim também funcionou, sabe? Eu gostei assim. Aqui eu vou tentar não spoiler mesmo, sabe? Mas eu gostei dos elementos que colocaram na história, eu acho que o personagem, assim, do Pacificador teve um desenvolvimento já nessa primeira temporada, entendeu? Eles não perderam tempo, tipo, como eu disse, dá até pra chamar de herói, porque desde o primeiro episódio da série, ele já tá numa transição bem notória de que ele não quer mais ser o personagem que a gente conheceu no filme, sabe? Tipo, ele tá querendo mudar, sabe? Mudou algo dentro dele mexeu e algumas coisas têm ligação com o filme, assim, tipo, mostra alguns flashbacks de coisas que ele fez no filme, sabe? Pra mostrar que ele ainda tem lembranças daqueles momentos, sabe? E aí envolve uma background familiar dele, sabe? Envolvendo o pai dele, o irmão dele, quem são essas figuras e tudo mais. Então, ele tá desde o começo dessa temporada, dá pra ver que ele tá passando por sempre o famoso, assim, de desenvolvimento de personagem, entendeu? Se sair uma segunda temporada, dá pra dizer ainda mais claramente que ele já vai ser um super-herói, digamos assim, sabe? E, de modo geral, eu gostei da série. Eu posso dizer, assim, que eu fui assistir... não vou dizer que tava com baixa expectativa, eu tava com alta expectativa já, sabe? Porque várias das coisas achei interessante, tipo... Em primeiro lugar... eu vou parar um pouco toda essa história do John Cena do nada para voltar no tempo e contar a história de um cara chamado The Rock, né? Dwayne Johnson, que hoje em dia aceita que as pessoas chamam ele de The Rock, né? E, tipo, pra mim, que sou fã de luta livre, é muito bizarro que hoje em dia o The Rock seja tão famoso
tipo, pro mundo que não conhece a luta livre, sabe? Porque, olha, tipo, eu comecei a assistir luta livre em 2006, né? Então é óbvio que quando eu comecei a assistir luta livre, o The Rock já tava em Hollywood, eu já tinha visto filmes dele e tudo mais, mas eu já não tem comparação, a quantidade de horas que eu vi o The Rock dentro da luta livre é muito maior do que eu vou ver ele no cinema, sabe? Porque agora vamos focar um pouco assim, vou falar um pouco de quem foi o The Rock na luta livre pra quem não sabe, sabe? Justamente porque eu quero que vocês tentem fazer assim, tentem imaginar como é a mente de um fã de luta livre enxergando o The Rock nesse espaço inteiro. Porque se tu que tá me ouvindo aqui não é fã de luta livre, tu sabe como é que é a visão de alguém que nunca assistiu luta livre e agora tá vendo esse cara sorridente, carismático, enorme, bombadão, dominando o mundo, sabe? Tipo, fazendo filme, e aqueles caras que todo mundo fala bem, fala que ele é engraçado, que... Enfim, ninguém elogia muito ele enquanto ator, sabe? Mas todo mundo elogia ele bastante enquanto entertainer, digamos assim, sabe? É muito raro alguém vir dizer assim, acho esse cara sem graça, acho que esse cara não foi feito pra ficar na frente das câmeras falando pras pessoas, sabe? É difícil alguém querer atacar o carisma do The Rock, digamos assim. Só que agora, vocês que têm essa visão, vocês não têm ideia de quem era o The Rock antes do cinema e o quão gigante ele já era, sabe? E o quão, tipo assim... Eu não sou muito fã dele dentro do ringue, sabe? Honestamente, eu acho que o The Rock nunca foi um grande lutador de luta livre, no sentido assim, de que ele não era o cara assim mais atlético, e com isso eu não quero dizer que ele tinha, sabe, capacidades atléticas limitadas. Mas tem atletas na luta livre que são muito mais incríveis que o The Rock, tá ligado? Tem ainda hoje em dia, principalmente, sabe? Tem atletas na luta livre hoje em dia que são uber athletes, sabe? São seres humanos que quando tu vê eles, o que eles são capazes de fazer, tu se pergunta se eles não conseguiriam dar um pau no super-homem, tá ligado? Algo desse nível, assim, porque são seres humanos que desafiam bastante as capacidades físicas normais que a gente vê por aí, sabe? Mas de tudo isso, o The Rock tinha... O que tornou ele uma mega estrela até na luta livre era o carisma dele. Então, tipo, ele era realmente sensacional no microfone. Pra mim, eu acho que o The Rock nunca vai conseguir ser tão incrível na frente das telonas, sabe? Eu não acredito que algum dia ele vai conseguir recriar equivalentes no cinema do que ele fez na luta livre, sabe? Porque ele realmente foi uma figura histórica muito importante na luta livre durante uma fase, durante uma marca, durante a fase que ele fazia parte do show, sabe? Ele teve uma carreira relativamente curta na luta livre, sabe? O The Rock fez parte da WWF/WWE entre 1996 e 2002, que é quando ele trocou para Hollywood. Depois disso, ele fez alguns retornos para fazer algumas participações, sabe? Uns contratos ali ao redor de 2008, 2009, depois 2012, 2013, por ali, sabe? Ele fez alguns retornos. Tem gente que especula que talvez ele faça mais um retorno antes de se aposentar de vez dos rings, sabe? Mas a carreira dele, a época que o The Rock ele era um lutador de luta livre e não uma celebridade de Hollywood, foi só entre 96 e 2002. Isso é bem pouco para os padrões da luta livre, sabe? Tem gente que tem carreiras de 20, 30 anos, o próprio John Cena, que é um cara que eu pretendo falar um pouco mais daqui a pouco, ele é um cara que já está com a WWE há 20 anos, está fechando 20 anos de estrada que o John Cena está com a WWE. Então, né, só para ter proporção, sabe? Então o The Rock ficou só 6 anos. E dá pra dizer que ele teve, assim, uma ascensão meteórica, sabe? E ele merece o crédito por isso, porque, tipo, quando ele foi trazido pra empresa, isso em 96, né? Então eu vou tentar contextualizar um pouco o mundo de vocês. Tipo, pro padrão da luta livre já, os personagens que estavam em alta, eles eram, assim, menos caricatos, menos bonzinhos também, sabe? A luta livre... Aí eu tô falando especificamente do WWF e da WWE. Já existiam outras empresas de luta livre nos Estados Unidos, no Japão, ao redor do mundo inteiro, sabe? Várias culturas diferentes do que era um bom lutador de luta livre. Só que daí, na WWF já tava subindo estrelas mais, assim, polarizadoras, mais polêmicas, com maior profundidade, sabe? A WWF estava transicionando dos heróis bonzinhos que o Hulk Hogan tinha sido representado nos anos 80, e agora eles estavam querendo alguns vilões não, mas alguns heróis assim, que tivesse mais algo diferente para aquela parada, sabe? Não era simplesmente mandar tu rezar e tomar vitaminas, trazia uma atitude, digamos assim, e isso era um movimento que estava sendo replicado na cultura pop, sabe? Final dos anos 90, os protagonistas das histórias, digamos assim,
começaram a deixar de ser aqueles, sabe... Tipo, o próprio assim, clichê do Super-Homem, Capitão América, sabe? Esses personagens foram ficando antiquados, digamos assim, sabe? E começava a dar espaço para aquele herói mais assim, Ed, sabe? O herói esse que, olha só, começou badass, começou malvadão. Isso que tava, sabe, em alta. E a luta livre ia seguir essa treta, sabe? Só que agora, voltando para tipo The Rock, ele ainda chegou com um personagem muito derivado da coisa anterior, sabe? Tipo... Fisicamente falando, ele ainda já não, ele não era essa montanha de músculo de hoje em dia, sabe? A altura era a mesma, claro, né? Ele entrou na luta livre com 23 anos, se não me engano, ou 24, bem jovem, mas ele já tinha jogado esportes, assim, sabe? Na época dele de colégio e tudo mais, porque ele é um cara bem alto, sabe? Ele tem 1,98 m, se não me engano, talvez um pouco menos, mas o cara é bem alto. Geneticamente falando, ele teria oportunidades, sabe? Assim, para utilizar o corpo dele de alguma forma que ele ganhasse visibilidade, sabe? Muito difícil que isso não fosse acontecer. E para completar, a família dele já tinha lutado luta livre, sabe? Tanto o pai dele quanto o avô dele lutaram luta livre, só que nenhum dos dois foram, assim, atletas que chegaram no mesmo sucesso que o The Rock chegou, sabe? Eles foram atletas... Na época deles, eles não foram tão populares quanto o The Rock foi na época que ele era na luta livre, sabe? Mas ele já chegou na luta livre então, com esse cara de ser um atleta de segunda geração. E basicamente o personagem dele era só pra dizer isso, eu quero lutar pela minha família, quero mostrar que eu amo a luta livre, sabe? Uns bagulho assim. E rapidamente as pessoas começaram a ter asco dele, sabe? Levou 6 meses o The Rock na empresa, sabe? Entre a metade de 96 até o final de 96 ali, que foi os primeiros 6 meses dele. Na verdade, acho que ele estreou em novembro de 96, eu não tenho certeza, sabe? Mas enfim, os primeiros 6 meses dele na empresa... Já ninguém mais suportava esse moleque e ele chegou também, assim, já ganhando lutas, já ganhando oportunidade. E as pessoas meio que... É difícil as pessoas gostarem que o novato chegue recebendo muita atenção, ainda mais quando ele tá recebendo atenção baseado no fato de que ele é filho de alguém que lutava na luta livre, sabe? Várias vezes as pessoas não compram isso e foi o que aconteceu. Então mesmo ele sendo um mocinho, ele começou a ser vaiado pesadamente, sabe? Inclusive até tinha fãs que levavam pro estádio uns cartazes escritos assim... Die, Rock, Die. Que nessa época ele ainda não era o The Rock, sabe? O nome dele de lutador de ringue, né? Ele nunca usou o nome do Dwayne Johnson. O nome que ele usava nessa época era Rock Maivia. Maivia porque o pai dele, o nome de lutador do pai dele era Peter Maivia. Ele era Rock com Y no final, sabe? R-O-C-K-Y. Rock Maivia. E daí o cara levou as pessoas levavam os cartazes escritos Die, Rock, Die, sabe? Morra, Rock, morra. Pra ver como as pessoas detestavam ele mesmo, sabe? Então só que daí ele sofreu uma lesão em algum ponto de 97 e daí ele voltou fazendo parte de uma facção que ela tinha um quê, assim, honestamente, hoje em dia, olhando pro passado também, sabe? Mais uma vez, desde 97. Ainda faz bastante tempo, sabe? Mas até... Tipo, é curioso, é engraçado como essas coisas não teriam sido feitas hoje em dia da mesma forma, sabe? Mas ele começou a ficar popular quando ele entrou pra uma facção, né? Pra um stable, um grupo de lutadores também, faz parte do show, no caso, chamado Nation of Domination, sabe? Que era bem assim, uma vibe... Tipo, eu não achava que eles eram assim, supremacistas negros, mas era o que eles deveriam ser na história, sabe? Eles eram um grupo todos de homens negros, The Rock sendo com a pele menos negra, digamos assim, sabe? Mas todos eles eram 5 atletas negros. O líder era um cara chamado Farouk. Os outros membros eu vou ficar listando para não, né, prolongar ainda mais isso aqui. Mas o The Rock se uniu com esse grupo. E esse grupo era de vilões, entendeu? Daí ele começou... Para começar, ele começou a se chamar de The Rock. Só que nessa época ainda era meio que era um apelido, sabe? Ele tinha um outro nome ainda de lutador. O Rock Maivia. Só que chamavam... O apelido dele era The Rock, sabe? A Rocha. Só que logo esse nome ia assumir, digamos assim, sabe? Só que daí foi realmente da água pro vinho, sabe? Foi ele virar vilão e ele começou a ficar mágico no microfone, sabe? Tipo, ele realmente era... ele era bem insuportável como mocinho, sabe? É bem engraçado ver o quanto, tipo, não convencia nem um pouco aquele personagem, aquela personalidade, ninguém comprava, nem eu, sabe? Não era vendo o The Rock falando naquele começo de carreira dele ali, sabe? É muito cringe, sabe? Não conecta nem um pouco. E daí, vendo isso, sabe? Eles, vamos fazer tu virar vilão, e daí vamos ver se tu ganha as pessoas através do ódio, sabe? Que é uma coisa muito comum na luta livre, sabe?
quando um mocinho tá sendo vaiado, o mais inteligente a fazer, geralmente, é fazer ele virar vilão, e quem sabe durante o tempo dele de vilão, as pessoas acabam vendo qualidades nele que não estavam conseguindo ver na época que ele era um mocinho, tá ligado? Então é tipo isso que aconteceu com o The Rock. Ele começou a fazer umas promos muito mais interessantes, sabe? Começou a ser muito mais carismático, muito mais engraçado. As piadas que ele fazia, os deboches, as expressões. E o The Rock realmente ele é um verdadeiro personagem, sabe? Uma grandíssima construção, digamos assim. Tanto é que em 98 ele já seria campeão mundial pela primeira vez, se eu não me engano. Acho que não foi em 99, foi em 98. Mas quem sabe foi em 99 e eu tô acelerando, mas acho que foi em 98 sim, sabe? Então, 2 anos depois dele ter entrado na WWF, ele já seria campeão mundial, sabe? Porque, cara, ele realmente era incrível no microfone, sabe? Não dá pra negar que o The Rock é um dos caras mais carismáticos a já andar pela face da terra mesmo, sabe? Sem exagero, sem eu estar forçando a barra. Pra quem acompanhou, pra quem viu o quanto que ele começou a criar, sabe? Tipo, essa própria noção de The Rock, eles chamavam na terceira pessoa, sabe? Ele não dizia assim, vou te dar uma surra. Ele falava assim, o The Rock vai chutar o teu rabo. Ele falava assim, sabe? Sempre falava na terceira pessoa e essas coisas tudo começaram a ficar grudadas na cabeça das pessoas. Tanto é que depois de algum tempo, simplesmente começaram a chamar ele de The Rock, porque era isso que ele fazia, e ele fazia muito jargão, muita palavra, sabe? Ele tinha uma ofensa que ele usava para os adversários dele, que era jabroni, sabe? Que tecnicamente é uma palavra que não existe, mas simplesmente ele começou a chamar os caras de jabroni, e é uma gíria que até hoje em dia os fãs de luta livre reconhecem, sabe? É até um negócio que virou tão icônico que até hoje em dia, se algum lutador que não é o The Rock fala que chamar alguém de jabroni, os fãs vão automaticamente se lembrar de The Rock e vão saber que é uma ofensa, porque ele era esse tipo de cara que ele era, sabe? E ele fazia isso, ele fazia um monte de frases, ele tinha um monte de clichês, sabe? Era praticamente um stand-up que o cara fazia, sabe? Ele tinha várias das coisas corriqueiras dele e encaixava isso, assim, em histórias novas, e naquela época tinha muito improviso, assim, sabe? Dizem que muita da coisa que o The Rock falava ali, ninguém sabia o que ele ia falar, ele simplesmente chegava lá e mandava umas promos lendárias, sabe? E outra coisa também que o pessoal fala também é que hoje em dia, né, depois que já foi, tipo, já tá tudo em pratos limpos, desde a época que o The Rock era na luta livre, ele já tava utilizando aquilo lá como, assim, um grande palco, sabe? Digamos que toda a carreira dele na luta livre já era ele mostrando um portfólio para Hollywood, sabe? Porque é o tipo de coisa assim, voltando para como ele era dentro do ringue. O The Rock é um dos poucos caras que pode lutar mal, entre aspas, e ser bem aceito. Deixa eu explicar isso. É que o The Rock tinha uns golpes, assim, extremamente, assim, falsos, sabe? Demais, tipo... O arsenal do The Rock não era nem um pouco convincente quanto com golpes que poderiam derrubar alguém, sabe? Tipo, nessa época daí que ele lutou entre 96 e 2002, o soco falso estava muito em alta, sabe? O sujeito que as pessoas, assim, os dois acertavam o rosto um dos outros, era bem, sabe? Eram socos falsos, assim, não é que nem hoje em dia que é tradição. Hoje em dia os caras usam muito antebraço, cotovelo, esse tipo de coisa, sabe? Naquela época a WWF investia bastante de tu acertar o soco na cara do oponente, só que não são socos de verdade, sabe? E o soco do The Rock era muito exagerado, sabe? Era muito engraçado. Tipo, tinha um efeito visual maneiro, mas, em primeiro lugar, claro que não parecia um soco, dá pra ver que ele tava mais dando um tapa do que um soco, sabe? Mas ele mexia muito os braços dele e tudo mais. Quando ele ia dar um pisão no cara caído no chão, sabe? Ele sacudiu o pé dele várias vezes antes de encaixar o pisão. Então, tudo que o The Rock fazia era over theatric, sabe? Era super exagerado. Só que era te entretia tanto, sabe? Ver ele fazendo qualquer coisa era magnético, sabe? Ver ele dando um soco falso era engraçado também, mas era, sabe, divertido de assistir, sabe? Expressões faciais dele também, sabe? Excelente, sabe? Até para mostrar raiva, medo e coragem e atitude desafiadora também, sabe? Dor. Ele era muito bom. O The Rock fazia muito algo que na luta livre a gente chama de oversell, que tipo, sell, sabe? É vender os golpes dos adversários, sabe? Basicamente, como a luta livre é um show programado, um grande responsável pra gente ser convencido de que aquilo lá tá surtindo efeito é o cara que recebe o golpe, não só colaborando pro golpe ficar de uma maneira com um efeito visual mais interessante, sabe? Tipo, se não tentar resistir, porque isso daí prejudica, mas além disso ele ter reações que nós, enquanto audiência,
vemos, ó, é assim que alguém que tá sentindo dor estaria reagindo, sabe? Isso também é muito importante, né? E o The Rock, ele realizava bastante o que ele chama de oversell, que é vender muito exagerado, sabe? Principalmente golpes de que o corpo dele seria arremessado, seria jogado, ele se jogava muito, virava, tipo, nem sempre, nem em todo momento, mas em vários momentos, assim, climáticos mesmo, sabe? Momentos, assim, que a luta perto de acabar, na hora que ele vai levar um último golpe, ele praticamente virava uma cambalhota, saltava quase pra fora do ringue. Era um oversell do caralho, mas é que eu comecei esse argumento que todo falando que o The Rock era o único cara que podia lutar mal, entre várias aspas, e as pessoas gostavam ainda, sabe? Porque era único, sabe? E eu sei que pra alguém que não assistiu, que não acompanhou, pode não entender, mas, né, acreditem nas minhas palavras quando eu digo isso, sabe? Durante aqueles 6 anos que The Rock ficou na WWF, ele foi aumentando e progredindo e desenvolvendo maior conforto, maior carisma, sabe? E nesses anos, assim, questão da própria audiência lá nos Estados Unidos, foi um dos momentos, assim, que a luta livre atraía mais audiência, sabe? Tipo, na televisão, principalmente, mas também arenas... É que hoje em dia a WWE consegue botar arenas ainda maiores, mas naquela época, provavelmente, ela poderia fazer show em estádios de futebol também, sabe? No final dos anos 90, a luta livre ficou muito, muito popular. Tipo... E pra vocês terem uma ideia, daí eu não vou me aprofundar nessa parte aqui, mas o The Rock ainda nem foi o cara mais popular da época dele. Tem um outro sujeito chamado Stone Cold Steve Austin, que, tipo... não que o The Rock não tenha sido uma estrela gigantesca, ele foi, só que eu acho que o Austin foi uma estrela ainda maior e os dois coexistiram bem no mesmo período, sabe? Tipo, é engraçadíssimo como esses dois nomes gigantescos nessa mesma época entraram na WWF em 96, em meses separados, é claro, sabe? O Austin entrou na WWF em janeiro e o The Rock já no final lá, novembro mais ou menos, e eles já estavam em épocas também diferentes da carreira dele, sabe? O Austin já era um veterano com 35, 36 anos de idade e o The Rock era um jovem de 25, se eu não me engano. Ele era um bocado jovem. Hoje em dia nem tão jovem assim, porque tem um lutador de luta livre, sei lá, com 18 anos de idade, né? Mas nessa época... Então, enfim... O The Rock daí... Só que daí os dois ficaram até 2002, bem dizer, e os dois saíram por razões diferentes, sabe? O Austin, porque ele já tinha tido lesões muito fodidas, ele tava com uma saúde já prejudicada, e como ele já tinha feito muita grana, ele, tipo, não valia a pena, porque realmente ia começar a correr cada vez mais riscos pra saúde dele, sabe? E daí ele se aposentou em 2002, e daí ele tava com 42 anos de idade, né? Não era tão velho, ele poderia lutar mais alguns anos, mas fazia mais algum sentido. Agora o The Rock não. A aposentadoria do The Rock também aconteceu em 2002, que nem eu disse, ele voltou a lutar mais algumas vezes, mas se aposentou oficialmente como um lutador de luta livre regular da WWE, que daí já era da objetivo era da WWE, pra se tornar, assim, um artista de Hollywood, sabe? Se tornou o objetivo principal dele, era o que seria a carreira dele e tudo mais. E não, eu não vi todos os filmes do The Rock, afinal das contas ele fez muitos filmes, porque, né, mesmo que tenha demorado pra a carreira dele dar certo, digamos assim, não dá pra negar que ele conseguiu se tornar sei lá, já protagonizou um monte de filmes, deve ter feito base de uma grana, teve várias bilheterias altas em vários filmes que nem esperava que tivesse bilheteria alta e tudo mais, e pra mim não é estranho ver isso acontecendo, porque eu realmente, pra quem assistiu a carreira dele dentro da luta livre, sabia que o The Rock é um cara extremamente carismático e, tipo, é só saber acertar que tipo de obra, que tipo de momento dá pra utilizar ele. Eu sei que tem gente que ataca bastante a capacidade de atuação dele, como se fosse ruim. Eu não acredito que seja, sabe? Eu não acredito que ele atua mal mesmo, não só porque ele já tinha atuado a vida inteira. Tipo, a luta livre, cara, é basicamente, tipo, teatro, sabe, ao vivo ali, com várias pessoas te olhando, sabe, sem câmera, sem edição. E o The Rock, ele era um baita de um ator já naquele momento, sabe? E até os caras que conviviam com ele falavam que, tipo assim, depois que ele fez a transição, porque basicamente ele não ficava dizendo que ele queria ir pra Hollywood, mas depois que ele fez a transição, muita gente entendeu que ele sempre usou a carreira dele basicamente como, eu já dito antes, um grande portfólio, sabe? Ele tava aproveitando aquela oportunidade pra aprender a atuar mesmo, sabe? Ele tava utilizando, assim, ele escrevia tudo que ele ia falar e tudo mais, entregava as falas de uma maneira, sabe, convincente. É por isso que ele se tornou, sabe, como ele mesmo se definia, o cara mais eletrizante dos entretenimentos, dos esportes, né, que era assim que a luta livre se chamava na época, Sports Entertainment, né, e inventou vários jargões, várias coisas que ele repetia, enfim, ele se tornou essa superestrela antes de parar no cinema. Eu acho que não é um mau ator, não, mas sim, é uma coisa que também tem a ver com a aparência, tipo de pessoa que ele é, tipo assim, é um cara bem alto, um cara bem forte, foi se tornando cada vez mais musculoso ao longo do tempo. É óbvio que ele vai ser escalado para certos tipos de filmes, e eu não acho que ele seria um ator ruim para fazer outros tipos de filmes também, mas eu realmente entendo que por que tu vai fazer, sei lá, um drama, uma história, por que tu vai escolher o The Rock, tá ligado? Ele é um cara que ele tem essa aparência que
realmente deixa ele distante do cidadão médio, tá ligado? É o tipo de cara que qualquer papel que tu colocar ele vai ser óbvio que ele é um cara, sei lá, de 1,96 m, pesando, sei lá, 120 quilos, talvez um pouco menos, sabe? Então, é um negócio que, a não ser quando realmente essa é a piada, sei lá, quando ele é escalado pra fazer fada do dente. É justamente a piada por ele ser um cara grandão e tudo mais. Mas fora isso, entendeu? Não tem como... Ele realmente tem um aspecto, entendeu? Que vai levar ele para certos tipos de filmes que podem ser, né, muito mais ligados à ação ou comédia, obviamente, sabe? E vai afastar ele de obras que são mais, assim, aclamadas pela crítica, sabe? Mas eu não acho que, tendo assistido tudo que ele fez na luta livre, eu não acho que ele seja um ator ruim, não. Eu só entendo que, né, por razões compreensíveis, ele é o tipo, não é o tipo de perfil que tu vai escalar num filme, sei lá, do Scorsese, tá ligado? Então, né, só pra encerrar a sessão do The Rock desse programa, eu também só vou mencionar que chegou uma parte só antes de 2008, ou melhor, antes de 2012, eu acho que quando ele fez o retorno dele mesmo para mais umas lutas na WWE. Inclusive, ele voltou para lutar contra o John Cena, que é o cara que eu vou concluir esse programa falando um pouco mais da transição dele pro cinema e pra série e tal. Mas enfim, aí The Rock, assim, ele deu uma de persona não grata durante os primeiros anos da carreira dele do cinema, por causa que realmente chegou um momento que ele, tipo, problematizou muita gente chamar ele de The Rock, queria que chamasse ele de Dwayne Johnson, sabe? Exclusivamente Dwayne Johnson, porque ele tava tentando, por alguma razão, se desvencilhar. Talvez ele já achasse que o título de The Rock e as pessoas estigmatizarem ele, digamos assim, como um ex-lutador de luta livre, que pra muita gente é simplesmente um entretenimento de baixa qualidade, sabe? Então, ele tentou se desvencilhar desse título. Ele não conseguiu, obviamente, e eu acredito que ele pode ter, assim, amadurecido mesmo essa questão, sabe? E entendido que, tipo, olha, não fazia sentido. Tipo, na minha opinião, não faz sentido ele ser ingrato, literalmente ser ingrato, tá ligado? Porque esse título tinha muita força, sabe? Eu era um cara, por exemplo, que eu assistiria qualquer filme que o The Rock tá no meio, simplesmente por saber que ele é da luta livre, sabe? E como eu disse, eu não assisti todos os filmes, mas vários eu assisti, principalmente no começo da carreira dele, mas depois também que ele se tornou mais famoso, sabe? Eu nunca vi um filme, tu fala, vamos ver esse filme que tem o The Rock, eu assistiria, sabe? Qualquer um, só pra conhecer, pelo menos. Alguns eu poderia achar uma bosta, não querer ver mais, mas eu daria uma chance. E com certeza isso aconteceu com muita gente, sabe? Sem exceção mesmo, porque, cara, ele foi uma estrela muito grande ali naquela fase, sabe? Tem muita gente que deve ter visto ele na luta livre e depois assistiu ele também no cinema depois, sabe? E outras pessoas que não, muitas pessoas só conheceram ele por causa do cinema e ao longo do tempo foram gostar dele também, sabe? Só que, né, o pessoal que viu a luta livre já era fã do cara, sabe? Qualquer merda que ele fizesse, tipo, a não ser que, sei lá, a não ser que o diretor fosse um completo imbecil e não conseguisse nem aproveitar, tipo assim, no mínimo, aproveitar os trejeitos, os maneirismos do The Rock, porque, cara, sei lá, eu não consigo imaginar, tipo, eu já falei que a minha visão é muito contaminada pela ideia do fã de luta livre, tá ligado? Mas eu não consigo imaginar como é que alguém que não assistiu luta livre vê o The Rock e pode dizer assim, não, esse cara não devia tá na frente de uma câmera, sabe? Ele não tem expressões faciais interessantes, ele não tem linguagem corporal interessante, enfim. Simplesmente eu não sei, porque ele fez a carreira dele inteira de timing, sabe? A carreira dele inteira de expressões faciais e gestos e tudo mais. Tipo, ele tinha um golpe muito horrível, tosco, só pra realmente concluir a parte dele, que quando o oponente tava caído no meio do ringue, assim e tal, ele tirava fazia o bata de uma cena dele tirando o cotovelo dele, a cotoveleira dele né, que os lutadores de luta livre usam, ele utilizava, por exemplo, ele toca a cotoveleira assim pra plateia, aí ele corria pra uma corda, voltava correndo, pulava por cima do oponente caído, batia na outra corda, voltava, e daí ele caía com uma daquelas, o elbow drop, sabe, que é aquelas quedas de cotovelo, aquele golpe que a gente vê várias pessoas satirizando, assim, o cara pula com o cotovelo caindo em cima do oponente, só que daí ele tá, tipo, ele nem tá pulando em cima do poste, sabe, ele só tava em pé e ia cair no chão com o cotovelo em cima do peito do oponente, então, tipo, era um golpe. O ponto final do golpe era extremamente básico, mas pelo fato dele ser o The Rock e pela maneira com que ele fazia os gestos que ele fazia, as expressões faciais, ele conseguiu tornar esse golpe assim uma coisa que fazia as pessoas bater palma quando ele ia executar as pessoas. Caralho, lá vai The Rock fazer o grande. O golpe tinha um nome, que era o cotovelo do povo, porque o The Rock tinha esse apelido, ele se chamava de campeão do povo, sabe? The People's Champ.
Aí, esse daí era o People's Elbow, né? People's Elbow, que era o nome desse golpe. E, tipo, é uma merda, tipo assim, é uma tremenda de uma bosta. Mais um exemplo do que eu falei pra vocês, mano. Só o The Rock conseguia se safar com uma merda dessa, sabe? Qualquer outro ser humano do planeta, sabe? Não, qualquer outras poucas pessoas com o mesmo carisma do The Rock conseguiriam fazer isso, sabe? Mas não é qualquer um, não, que conseguiria fazer algo estúpido desse ficar popular. Nem mesmo dentro da luta livre, tá ligado? O The Rock, ele era que ele disse, uma anomalia, sabe? As pessoas toleravam o The Rock lutar mal, porque ele lutando mal era divertido, ao contrário de várias outras pessoas, por exemplo, né? Mas aí só transicionar pro menino John, que vai ser a conclusão deste programa sem contexto. Então, o John Cena, que esse daí não é o nome dele de verdade, mas é o nome que até aparece nos créditos dos filmes, entendeu? Ele tem um nome de verdade verdadeiro, mas eu acredito que até na cabeça dele ele já se enxerga mais como John Cena, tá ligado? Porque, né, mesmo sendo o nome de um personagem de luta livre, ele usa esse nome até na vida pública dele, basicamente, né? Então, o Cena, ele entrou na WWE em 2002, então, né, mais um desses casos de curiosidade, quando... Ele é um cara que só tá perdendo spoiler, sabe? Ele se tornou aquilo que eu acredito que a WWE vai... Depois que o John Cena finalmente se aposentar de vez dos rings, que ele ainda não fez isso, mas quando ele finalmente fazer isso, eu acredito que a WWE vai cimentar ele no posto de ter sido o maior lutador de luta livre da história da empresa. Não porque ele é o maior lutador de luta livre dentro do ringue, ou, sabe, que tem a melhor performance. Claro que isso é discutível, mas na minha opinião, como fã de luta livre, qualquer pessoa que tentar falar que o John Cena é um dos melhores dentro do ringue, a questão do que ele faz na hora que ele tá lutando, a capacidade atlética, o desempenho, os golpes que ele sabe aplicar, a execução dele, enfim, dizer que ele é um dos melhores que já existiu na história da luta livre, pra mim é simplesmente errado, mentira, é uma visão de... não se sustenta comparando com todos os atletas da história, simplesmente não é a realidade. Só que agora, dito isso, eu também vou dizer que ele realmente é muito bom no microfone, sabe? Tipo, ele teve uma carreira muito longa e ele foi aprimorando essa técnica dele, e assim como o The Rock fez, só que a diferença é que o The Rock teve 6 anos de luta livre, o Cena teve 20, sabe? Realmente, o Cena se tornou um cara extremamente confortável a estar exposto na frente das pessoas, sabe? Na luta livre ele foi muito vaiado e aclamado, sabe? Ele foi um dos personagens que passou por... Ele passou por essa questão de ser um face, que é o mocinho da luta livre, que recebia muita vaia, porque em algum momento da carreira dele, os fãs estavam de saco cheio dele, porque a WWE, digamos assim, os fãs já tinham entendido que o John Cena seria um cara que a WWE ia colocar para suprir falta de outros nomes, como, por exemplo, The Rock e Stone Cold Steve Austin, sabe? O Cena entrou na WWE em 2002, né? E daí em 2005 ele se tornou campeão mundial pela primeira vez. Isso também foi bem cedo, né? 3 anos de empresa, se vocês se lembrarem. Eu falei que o The Rock levou 2 anos para se tornar campeão mundial. E lembrando que é um show programado, então basicamente se tornar o campeão mundial da empresa não é porque tu é o melhor ou qualquer coisa do tipo também, sabe? Mas o ponto é que é um indicativo de que a empresa confia em te usar como o carro-chefe deles, tá ligado? Se eles vão te dar o maior se tornando a empresa, tu é o cara que obviamente vai aparecer em pôster, vai aparecer em produto, vão fazer camisa de ti, tu vai ter tempo de televisão, tu vai aparecer com o microfone na mão e falar na frente das pessoas, e teu trabalho, como todo mundo na empresa, mas o teu trabalho também é convencer as pessoas a assistir os shows pra ver o que vai acontecer contigo, com o teu cinturão e teus adversários, sabe? Então, uma empresa de luta livre dá um cinturão mundial pra uma estrela, basicamente dizendo, olha só, nesse momento, entre todos os nomes que a gente tem aqui disponível, entre todos os atletas com habilidades e capacidades diferentes, a gente acredita que tu é o cara que tem maior chance de fazer com que a gente atraia público para consumir nossos shows, que vai vender produto, vai vender merchandising, enfim, a gente precisa, é isso que é um campeão mundial de luta livre, vocês estão entendendo? Então, realmente, do ponto de vista do cara que tá ali, é o máximo que tu pode receber, sabe? Tu é o protagonista do filme durante aquela temporada, tá ligado? Basicamente isso. Tu é o protagonista do filme, da série, digamos assim, naquela season, e tu quer se manter nessa posição pela maior parte do tempo possível e quantas vezes tu puder fazer. E o Cena fez isso muitas vezes, sabe? A WWE reinvestiu dele demais durante esses 20 anos, sabe? Então, assim, e foi uma via de duas mãos, tá ligado? O Cena nunca fez aquilo que o The Rock e o Stone Cold fizeram. Tipo, o Stone Cold em outra época e por outras razões, tanto é que até hoje em dia ele trabalha com a WWE ainda, mas não como lutador, entendeu? Mas ele nunca realmente se desassociou com a WWE, porque o nome dele era uma grande marca e ele também gostava de estar envolvido em projetos que não fossem luta livre. Só que daí agora,
O The Rock, basicamente, ele se separou da WWE, né? Voltou algumas poucas vezes só para fazer algumas participações especiais, mas a carreira dele se tornou Hollywood. O Cena, por outro lado, ele ficou 20 anos inteiros, que é o que ele tá até hoje em dia, no caso, né? Esse ano tá fechando 20 anos que ele tá na WWE. E ele ainda é um cara da WWE, ainda se chama de um cara da WWE, e ele já falou várias vezes em entrevistas que ele disse que mesmo depois que ele não lutar mais dentro do ringue, ele quer estar envolvido com a luta livre até o fim da vida dele. Então, tipo assim, é um cara que se tornou, tipo assim, mais do que qualquer outro cara que a WWE teve na luta livre, entendeu? Pelo tempo que ele tá lá dentro, e dá pra ver que ele realmente tem uma grande parceria com o Vince, que é o dono da empresa, e com vários outros nomes lá dentro. Realmente ele é um, sabe assim, aquele exemplo, como assim, posso dizer assim, não é pedestal. Digamos que ele é uma coluna da empresa, sabe? Ele é uma parte muito importante daquela máquina pelo fato de que ele ocupou essa posição de top star durante muito tempo. Já faz alguns anos que ele não tá mais nessa posição, tipo, uns 5 anos mais ou menos, porque ele já começou a fazer um processo de se tornar part-timer, que é a posição que ele se encontra hoje em dia, sabe? Part-timer é que tu sabe que ele não vai lutar muitas vezes no ano, sabe? Teve um ano aí, acho que ele não lutou nenhuma vez, que era nesse lance de pandemia. Teve outro que ele luta uma vez no ano só, sabe? Então ele já tá com esse negócio assim. Os fãs sabem que ele já tá pra não ser mais um full-time lutador, só que vai ser uma situação diferente, sabe? Ele já tá com mais de 40 anos também, só que daí, pra unir a história dele com o The Rock, ele tá fazendo uma transição, simplesmente em outra época da vida dele, tá ligado? Ele tá... Não dá pra negar que eu tô chamando ele de menino Cena, mas obviamente que ele não é mais um menino, entendeu? Ele é mais velho do que o The Rock era quando o The Rock foi tentar encarar Hollywood. E eu, particularmente, como eu falei pra vocês aqui, honestamente, eu não sou um dos grandes fãs do trabalho do Cena. Todas as lutas dele que eu assisti, tipo... Eu não pretendo assistir de novo, no caso, entendeu? Não são lutas que eu acho que... uma assistida para conhecer o trabalho eu já fiz, que é a minha obrigação, entre várias aspas, como fã da indústria, para conhecer o produto. Só que agora não é o tipo de atleta que eu voltaria a assistir a maioria das lutas dele, porque, honestamente, eu acho que na maioria desses 20 anos não tem tanta coisa boa assim em questão de qualidade do produto dentro do ringue. Mas, de tudo isso, eu ainda torço pelo sucesso dele cinematográfico, sabe? Pra começar, simplesmente porque ele tá ligado com uma indústria que eu sou fã pra caralho, que é a luta livre, então eu torceria pra qualquer lutador de luta livre que tá transicionando pro mundo do cinema, sabe? Pra mim é legal, mas ainda assim, pelo outro lado também, sabe? Eu acredito que 20 anos de luta livre, e tipo, desses 20 anos, pelo menos 15, ele já era um cara que a gente chama de main eventer, tá ligado? Que ele era um cara que regularmente estava na última luta do show, regularmente a WWE reservava uma grande fatia do horário de televisão deles pra estampar o John Cena e ele desenvolver as habilidades dele, sabe? De se relacionar com o público, de ler a energia da plateia e tudo mais, sabe? Essas outras habilidades que também são muito importantes, sabe? A luta livre é muita execução, muita técnica, muito desempenho atlético dentro do ringue, mas ela também é muita interpretação, ela também é muito vender ideias, vender pensamentos, vender sentimentos pra plateia, sabe? E o John Cena, cara, é inegável que todo esse grande, assim, qual é um termo que eu tava pensando, assim, que ficaria bom? No mecanismo não é o ideal. Eu tinha passado uma coisa melhor, só que desapareceu. Mas enfim, sabe? Foi um projeto que ele teve bastante tempo para ir se desenvolvendo, sabe? Estar exposto naquele cenário, nessa situação, ser exigido, ser cobrado, porque ele também era uma figura pública da WWE, sabe? Ele era um cara que o Vince confiava que ele não ia fazer merda, sabe? Ele teve relacionamento com uma mulher que também era da luta livre, mas não teve filhos, e realmente essas coisas são sabidas que, tipo assim, que é basicamente porque ele escolheu viver pra profissão dele, sabe? E com certeza deve ser super realizador, tá ligado? Ser o carro-chefe de uma empresa, da maior empresa de luta livre, pra quem queria estar nessa posição, realmente deve ser simplesmente assim, realizador, tá ligado? Qualquer pessoa que tem o mesmo sonho que o John Cena, que pudesse estar na posição dele, eu acho que muitos aceitariam viver assim, praticamente em prol disso daí, sabe? Então, tudo isso daí é o tipo de coisa que faz com que ele adquira, sabe, ferramentas pra suceder em Hollywood, tá ligado? Assim como eu não duvidava do The Rock, eu não duvidava que o Cena... Tipo, ele já tinha feito alguns outros, assim, filmes, sabe? Eu sei que ele fez alguns papéis menores e tudo mais, mas realmente eu acho que foi a tentativa maior, assim, de estampar, sabe? Tipo, ele protagonizar... Ele já protagonizou até filmes feitos pela própria WWE, sabe? Filmes de ação mais genéricos e tudo mais. Tipo, esse daí também não é a primeira...
o sucesso dele, mas eu acredito assim que esse aqui foi, na minha opinião, pessoal, acho que esse aqui vai ser o hit, sabe? Vai ser o turning point, principalmente porque, tipo assim, o Esquadrão Suicida, o filme, já teve assim onde eu sei, ele não foi um flop que nem o anterior, sabe? Que nem o de 2016, então já expôs ele pra bastante gente, só que a série só dele, tipo, só dele não, né? Mas com outro elenco que não é o elenco do filme, né? Focando nele, dando espaço pra ele mostrar características dele e honestamente pra mim, mesmo sendo um personagem que em sua maioria é exagerado, o que é muito bom pra usar ele, sabe? Nessa questão assim, ele não é parecido com o The Rock em questão de fisionomia, mas os dois compartilham características que tipo assim, John Cena não tem 1,90 m e poucos, mas sei lá, tem 1,80 m e poucos, sabe? Ele não tem o mesmo porte físico do The Rock, mas ele também não é, definitivamente ele não é um cara pequeno e é notável sempre que ele tá diante de um ser humano normal, entre várias aspas, tu vê o quão grande John Cena é, tá ligado? Porque na luta livre, constantemente, ele tava dentro do ringue com pessoas tão grandes quanto ele, ou maiores. Mas agora, quando tu vê ele numa série onde tem pessoas normais, entre aspas, tu vê o quanto que ele é grande perto de outras pessoas, sabe? Com portes físicos mais irregulares. Mas enfim, então é óbvio que essas características ele também vão atrair ele mais para certos papéis, só que olha, até no Pacificador ele já pôde mostrar outras coisas assim, sabe? Tipo, não dá para negar que nos diálogos mais sérios, tipo, dá para negar, dá, a percepção da pessoa que vai como ela quiser, mas para mim, honestamente, sabe, eu não achei que ele ia ser um cara que diz, nossa, o John Cena não consegue fazer um diálogo num filme, transparecer um sentimento, uma emoção, não consegue fazer com que eu leve a sério aquela conversa que ele tá tendo, sabe? Tipo, não, pra mim funcionou tudo, sabe? Eu vou até dar um spoiler, assim, que só porque uma das honestamente, foi uma das construções que eu achei mais bacanas dessa primeira temporada. É um minor spoiler, sabe? E até por um dos pontos que eu não acho tão bacanas assim em histórias. Mas então eu vou tentar explicar um pouco sobre isso, sabe? No primeiro episódio da primeira temporada da série, ele convida uma mulher que vai estar envolvida no projeto dele, sabe? Que é basicamente ele trabalhando pro governo, só que secreto, sabe? É a extensão do que rola no filme do Esquadrão Suicida, sabe? Ele vai continuar trabalhando a mando da Amanda Waller e tal. E daí ele tá interagindo com uma mulher lá, que é a Harcourt, o nome da personagem e tal, e ele basicamente convida ela pra transar, e é um convite bem assim, bem tipo, bem direto, e falando, fiquei 4 anos preso e tudo mais, né? E daí a mulher fala pra ele assim que apesar dele ser bonitão, ele ainda é um lixo de um merda de um assassino, um lixo de um assassino. Algo tipo assim, ele ainda até se foca, sabe, você me acha bonitão, ela simplesmente ignora ele e sai, entendeu? Mas, tipo, já aquele sinal de que tu imagina, em algum momento eles vão se aproximar emocionalmente, porque, sei lá, é assim que a banda toca, sabe? Só que também começou, esse foi o primeiro episódio da primeira temporada, sabe? E daí até o final da temporada, que é o 8º episódio, sabe? Depois que passa pelo momento, assim, climático do final do último episódio, vai acontecer aqueles, assim... vamos ver o que aconteceu depois que eles conseguiram superar o desafio, digamos assim. Essa personagem, a Harcourt, ela tinha sido ferida e tudo mais. Aí mostra, assim, algumas cenas ali e tal que do Cena ali no hospital, que não é o Cena, né? É o pacificador, o nome dele é Chris, daí na série. Aí ele pega assim, ele senta assim, depois que ela se acorda, ele é convidado pra ir visitar ela assim e tal. Ele senta ali perto dela, já chega com cicatriz, aquelas coisas clássicas assim de personagens de filmes de ação que tô cheio de marcas das aventuras que ele andaram vivendo. E daí a mulher fala assim pra ele, eles me disseram que você passou aqui várias noites vendo como é que eu tava. Daí ele só pega, olha pra ela assim e sacode com a cabeça, sabe? Tipo, e daí ela pega assim, estica a mão assim, os dois agarram a mão um do outro. E eu vou dizer pra você, olha só, foi bacana, tá ligado? Foi simplesmente assim, em primeiro lugar, não dá pra dizer que o John Cena não tava atuando bem, entendeu? Que ele não tava, tipo assim, pra mim é aquele famoso assim, desenvolvimento de personagem, tá ligado? É o bagulho que eu falei pra vocês, que essa série não demorou a se esforçar pra mostrar que, apesar de o primeiro episódio é pra gente imaginar que ele vai ser um anti-herói, eu diria que já nesse primeiro episódio, essa primeira temporada, ele deixa bem claro, tipo, a começar ele fala especificamente que ele não quer mais matar gente, essa relação dele com essa personagem também eu achei muito interessante, que no final das contas, nessa primeira temporada, eles nem se beijaram, sabe, então isso daí pra mim também é um recurso, assim, de narrativo que eu acho que eles foram legal, que eles mostraram, o cara que no começo da primeira temporada, ele convidou uma mulher pra transar, simplesmente porque ele tava 4 anos sem transar, e daí ele não teve aquele tato de entender, tipo, olha, acho que tentar convidar uma mulher pra transar, mesmo que eu esteja sendo sincero e a sinceridade tenha o seu valor, dessa maneira, tipo, pode não ser a melhor escolha, sabe? E daí
E a mulher deixou bem claro que o problema não era, tipo, não era nem o convite, o problema é que ele era um assassino de merda. Só que daí ao longo da temporada, conforme ela foi vendo ele dizendo que não quer mais matar gente, e foi vendo que ele não tava mais matando gente, tipo, não era aquele personagem que diz que não quer fazer algo, mas fazia, né? Então ele tava mudando os hábitos dele, e daí naquele final da temporada, ela fica sabendo que ele ficou ali na volta dela pra ver se ela tava bem quando ela tava meio desmaiada, sabe? Foi o suficiente pra ela ver, pô, realmente esse cara daqui não é exatamente o mesmo traço que a gente tirou da cadeia no começo dessa merda, tá ligado? E eu acredito que essa série teve vários desses momentos assim, entendeu? A maior parte do tempo, o personagem do Pacificador, do Chris, é um cara exagerado, que funciona bastante pro John Cena, mas eu acho que eles até conseguiram também encaixar cenas com uma maior profundidade, que mostra outras técnicas, sabe? Uma desenvoltura mais emotiva. Ele teve diálogos assim que ele tava puto, que ele tava magoado, que ele tinha se sentido traído, porque tem esses elementos todos na história, sabe? Gente que, sabe, basicamente estava usando ele, né? De modo geral, ele sabia que estava sendo usado, só que tinha alguns personagens que ele acabava se envolvendo, porque ele é um personagem muito solitário. Agora eu já tô dando mais spoilers, eu tô vendendo mais a série, mas não tem problema, sabe? Eu não tenho problema de vender o trabalho que o menino John fez, porque honestamente, eu falei pra você, sabe? Eu comecei toda essa explicação aqui para associar como é que é algumas estrelas que foram grandes na luta livre e estão transicionando para Hollywood, e eu espero que o menino John dê certo, sabe? Em primeiro lugar, eu espero que tenha mais uma temporada do Pacificador, porque eu acho que eu vi o potencial ali, entendeu? E realmente acho que essa obra pode ser algo que abre espaço pro Cena fazer outros trabalhos, e eu acho que não vai ser uma coisa ruim, tá ligado? Eu acho que o Cena pode acabar tendo uma carreira bem sucedida em Hollywood também, sabe? Pra mim seria interessante, eu acho que ele tem, sabe, características que podem dar certo, né? É só encontrarem papéis que combinem com ele, sabe? O Pacificador tem tudo a ver com isso. Imagino que já é um personagem que eles queriam que ele tivesse uma certa idade, entendeu? Porque o pai dele faz parte da história e o pai dele é um idoso, então, tipo, né? Se o pai do cara vai ser um idoso, é bem provável que eles queiram que o filho dele esteja nessa fase de idade que o John Cena tá, 40 e poucos anos, entendeu? Aí ele tem uma mentalidade de ter 40 e poucos anos, ele tem vários diálogos da série que é especificamente comentando sobre coisas de geração Z e millennials, tá ligado? Porque é evidente que ele não nasceu no mundo de hoje, então ele não tem por que ter um pensamento que bate com as pessoas que vivem no mundo de hoje. Então, enfim, eu acredito que Hollywood pode ter espaço pro Cine em outros trabalhos, entendeu? E eu sei que a série não é de Hollywood, é do HBO Max, mas é um jargão pra dizer que, assim, é o cinema mainstream, sabe? E, honestamente, fica bem claro que essa série foi feita pra dar certo, no sentido que, tipo assim, o James Gunn, que é o cara que dirigiu o filme, né? O cara que tinha feito Guardiões da Galáxia, depois dirigiu o Esquadrão Suicida, ele dirigiu toda a série do Cine, então, tipo, olha, pra ele ter reservado esse tempo da vida dele pra dirigir e produzir a série, pode ter certeza que, provavelmente ele deve se dar bem com o Cine mesmo, e provavelmente ele faz questão que essa obra dê certo, sabe? E pra mim isso é legal, eu conferi, eu gostei, e é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.